sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, leiamos o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aqui nesse versículo, Paulo resume esta ideia do pecado para o trono. Deus nos ama tanto que Ele nos tirou do pecado e nos levou para o trono. Do lamaçal do pecado, nos limpou, nos purificou e nos fez sentar no trono juntamente com Ele. Esse histórico do passado, de pecado para o trono em glória, ele é possível por conta da nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, quando nascemos de novo, nós fazemos essa transição, essa migração, esta mudança. Amém? Eu creio que você deva ter na sua casa algumas fotografias antigas. E muito provavelmente algumas dessas fotografias você não deixa muito exposta. Porque, seja pelo modelito da época, seja pelo corte de cabelo, seja pela maneira com que aquela foto retrata a sua imagem, é comum que às vezes nós tenhamos até vergonha de mostrar essas fotos. Eu separei algumas fotos dos irmãos, só que eu não tenho a autorização para apresentá-las, então por causa da lei de proteção de dados eu não vou apresentá-las, tá? Mas se fosse pegar... Ficaram preocupados, irmão, de ver as fotos antigas aqui na tela? Então isso corrobora com essa ideia de que muitas vezes nós temos vergonha de um passado que nós não queremos trazer esse passado à luz hoje e apresentá-lo novamente. Se você pegar as suas fotos antigas, aquelas que estão lá no fundo da gaveta, bem escondidas, você vai ver que algumas delas são horríveis. Nós vamos ter vergonha de mostrar essas fotos para algumas pessoas. Isso simboliza, meus irmãos, essa ideia de que o passado, de fato e espiritualmente falando, nós jamais podemos sentir orgulho do nosso passado sem Cristo. Nós jamais queremos ou podemos imaginar ou cogitar a possibilidade de voltar para aquele passado, porque se eu tenho receio ou vergonha de apresentar uma foto minha antiga, quanto mais voltar a uma vida antiga sem Jesus Cristo. Consegue compreender o quanto isso é importante e profundo na nossa vida? Então nós precisamos ter essa convicção de que do pecado da onde Jesus nos tirou e nos colocou agora no trono, nós não devemos fazer o caminho de volta, nós temos que permanecer na condição que nós estamos sentados, como diz o apóstolo Paulo, nos ressuscitou, verso número 6, com Cristo, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Então o passado já não nos pertence, já não nos domina mais, o passado ficou no passado. Assim como a gente quer deixar aquelas fotos antigas bem guardadas, o nosso passado também não deve ser algo para nos orgulharmos. Conversava agora de manhã com o irmão Oséias, e de fato ele compartilhou essa situação. Os irmãos conhecem a história do irmão Oséias. Ele não tem orgulho do passado, e ele também não gosta muito de ficar expondo esse passado, nem até mesmo como testemunho, porque é algo que lhe envergonhou. Então ele quer deixar aquilo lá no passado bem escondidinho. E nós temos que fazer assim, irmãos, com a nossa velha vida sem Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, Paulo começa descrevendo as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Paulo fala do trabalho da Trindade. O Pai nos separou, o Pai nos escolheu. Paulo diz que Cristo nos salvou, nos remiu, nos lavou. E o Espírito Santo ele nos selou como propriedade do Senhor. Depois, no final do capítulo 1 de Efésios, Paulo faz uma oração para que nós, como igreja, tenhamos entendimento e sabedoria espiritual. Possamos compreender as coisas do Senhor. Possamos crescer espiritualmente. Agora, no capítulo 2, Paulo ele vai avançar esta ideia, trazendo então a nossa situação em Cristo Jesus. A nossa condição em Cristo Jesus, o que nós somos em Cristo Jesus. E nesse capítulo 2, Paulo então diz que os pecadores agora estão assentados com Cristo no trono, verso 1 até o verso 10. E depois Paulo vai dizer que os judeus e os gentios foram agregados, acrescentados
no templo, na morada, na casa de Deus. Judeus e gentios agora colocados no templo, do capítulo do verso 13 até o verso 20. Então essa é a nossa condição. Deus nos tira de onde nós estávamos, Deus muda, transforma a nossa história, a nossa vida, e nos coloca numa condição muito melhor. Enquanto pecador, Ele me tirou de lá, me deu uma nova vida, me fez assentar no trono celestial, junto com Jesus. Uma vez que eu era estrangeiro, uma vez que eu não fazia parte do povo de Deus, agora eu posso fazer parte do povo. Eu sou agregado ao templo de Deus, eu sou a igreja. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Isso é muito significativo para nós, queridos. E tudo isso é resultado, é fruto, consequência de uma nova vida que Ele tem nos dado. Amém? Como Deus é maravilhoso nesse sentido. O texto que nós vamos abordar nessa noite, do capítulo 2, verso 1 até o verso 10, onde Paulo trata então dessa nova vida, nós temos aqui 4 questões para a gente refletir. Primeira delas, como a gente vivia no pecado. Aqui o apóstolo Paulo olha para o passado da igreja de Éfeso. Aqui nos versos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo descreve a sua vida e a minha vida sem Cristo. O apóstolo Paulo aqui está usando o tempo passado para descrever como uma pessoa vive quando ela não tem Jesus Cristo. Veja o verso 1, verso 2 e verso 3, deste capítulo 2. Ele diz assim: vocês estavam, então note que ele usa o tempo passado, era aquilo que a igreja já havia deixado no passado, uma mudança aconteceu. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais, naquela vida de pecado, costumavam viver, tempo passado, como o resto do mundo. Então, nós éramos mais um no meio daquela grande multidão de perdidos, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Você sabe quem é esse comandante dos poderes do mundo invisível? Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós, Paulo diz, todos nós. E ele fala que ele dos pecadores era o maior que tinha. Então Paulo se inclui também nesta vida de passado. Todos nós vivíamos deste modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Aqui está, meus irmãos, a biografia de uma pessoa sem Cristo, de uma pessoa que ainda não foi resgatada, ainda não nasceu de novo, ainda não foi transformada. Note que Paulo diz que essa pessoa ela estava morta espiritualmente. Significa o quê? Significa que ela não responde às coisas espirituais, ela não reage à manifestação de Deus, à ação do Espírito Santo. A pessoa só vai reagir à ação do Espírito, ao mover de Deus, depois que ela nascer de novo. Enquanto ela não nascer de novo, ela está morta espiritualmente. O que causa essa morte espiritual? A Bíblia, e Paulo vai dizer que são os nossos delitos, os nossos pecados. O que mata a alma, o que mata o interior do ser humano é pecado, e pecado é pecado em qualquer lugar. Mas qual é a solução então, meus irmãos, para mudar esta realidade? A solução é um novo nascimento, é uma nova vida em Cristo, é uma mudança deste quadro que nós vivíamos. E Paulo usa aqui, irmãos, o termo morto. Estar morto é diferente de estar enfermo. Estar morto é diferente de estar dormindo. Estar morto é diferente de você estar em coma. Qual que é o estado natural de quem está morto? É a putrefação, vai apodrecer, vai cheirar mal. E Paulo então usa esse termo para realmente não deixar dúvida na condição espiritual de uma pessoa sem Deus. Essa morte espiritual é o início, é a causa, é o ponto inicial de todas as complicações, e desculpa a palavra, desgraças na vida de uma pessoa. Então, pessoa sem Jesus está morta espiritualmente. Segunda característica, ela vive em desobediência. Não há como uma pessoa sem Cristo, sem Deus, morta espiritualmente, obedecer a Deus, a palavra e as coisas espirituais. E quais são as forças que nos estimulam à desobediência? São 3 forças que nos levam a ser rebeldes a Deus. Primeira, o mundo.
O que significa o mundo? Significa as pressões, aquelas pressões que nos fazem nos amoldar ao sistema deste mundo. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala para a gente não nos amoldar a este mundo, mas nos transformar. Irmãos, existe um sistema, existe um mundo, existe uma filosofia ao seu redor que quer que você se enquadre dentro dessa moldura, dentro desse sistema, dentro dessa filosofia. Hoje nós temos uma filosofia de mundo que pressiona, tentando formatar todo mundo dentro da mesma caixinha, para que todo mundo pense igual, para que todo mundo reaja igual e viva e faça as coisas de maneira igual. Então cuidado com essas pressões que o mundo impõe sobre a sua vida. Segunda força, o próprio Satanás, pessoalmente ou por intermédio dos seus demônios. O inimigo ele age, meus irmãos, o inimigo ele está aí, ele está ativo, e ele não brinca de ser Satanás. Ele tem um plano, ele está traçando esse plano e ele vai chegar ao fim desse plano, e o plano dele é matar, roubar e destruir. Satanás é uma das forças que nos levam à desobediência. E a terceira força é a carne. Por carne nós entendemos que é a natureza humana caída, a natureza humana pecaminosa. Então, essas três forças, o mundo, Satanás e a carne, é que nos impulsionam para uma vida de desobediência. Quarta característica de uma pessoa morta, de uma pessoa em pecado, ela vive em depravação, segundo diz o apóstolo Paulo. A pessoa vive essa vida de depravação, ela vive para os prazeres da natureza caída, ela vive para satisfazer a sua natureza pecaminosa, os apetites do pecado. Não preciso falar muito aqui, porque nós acabamos de sair de um fim de semana terrível, onde as pessoas fizeram exatamente isso que Paulo está descrevendo aqui. Viveram para os prazeres e para os apetites da natureza caída. E a quarta característica da pessoa morta sem Deus é a condenação. No final do verso 3, todas essas características estão no verso 1, verso 2 e verso 3. E no final do verso 3, então, Paulo diz assim: merecedores da ira como os demais. Irmãos, uma pessoa sem Deus, o que ela merece, o que ela vai receber é a ira de Deus. Quando se recusa a graça de Deus, quando se rejeita o amor de Deus, o que espera a uma pessoa é a ira do Senhor. Paulo diz que essa pessoa morta nos seus pecados, ela vai enfrentar a ira de Deus, porque ela é um filho da desobediência. Notem que essas são características do passado sem Deus. Amém? Esperamos que assim seja. Esperamos que tudo isso que Paulo descreve nesses 3 primeiros versículos caracterizem a sua velha vida. Não tenha nada aqui nesses 3 versículos da sua realidade hoje. Que você não esteja mais morto por causa da desobediência, que você já é obediente a Deus. Que você não viva mais nos seus muitos pecados, agora você luta contra o pecado. Que você não tenha mais uma vida moldada pelo mundo, como Paulo fala no verso 2, como costumava viver. Que você não faz aquilo que todo mundo faz, você não age como todo mundo age. Você agora não é desobediente, você não segue a Satanás, verso 2. Você não opera conforme o príncipe da desobediência. Você não vive mais daquele modo. Você não segue mais os desejos da carne, verso número 3. Você não pratica mais o que a natureza humana impõe. E você não é mais, então, um filho da desobediência. Amém, queridos? E esse passado fique enterrado e fique lá no passado, e de lá ele não saia, e para lá a gente nunca mais deseja voltar. Avançando um pouquinho mais, versículo 4 até o versículo número 9. Aqui agora o apóstolo Paulo então nos mostra que nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Se nós éramos pecadores perdidos, miseráveis, Deus ele agiu para mudar essa história. E ele mudou essa história de que maneira? Nos salvando, nos transformando. E isso aconteceu pela graça de Deus. Por que Deus nos salvou? Primeiro, porque Ele nos amou, versículo 4. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto. E aí você pode ligar esse texto e essa ideia com outros versículos da palavra de Deus. João 3,16 principalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele nos amou.
Deus é amor, essa é uma característica, isso faz parte do caráter intrínseco de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João que Deus é amor, e esse amor de Deus, quando ele é derramado e voltado em favor do pecador, irmãos, esse amor, ele se transforma em graça e em misericórdia. O amor de Deus, quando aplicado em meu favor, em favor de cada pecador, esse amor ele passa a agir como graça e como misericórdia. E é por causa da graça, é por causa da misericórdia que nós somos salvos, que nós somos renovados, que nós temos uma vida nova. Mas além de nos salvar, além de nos amar, no versículo 5 Paulo diz que ele nos vivificou. Veja o versículo 5 quando ele diz assim, que embora estivéssemos mortos, versos 1, 2 e 3, por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida. Dar vida é vivificar, é devolver a vida, é mudar aquela condição, é mudar aquela história, é mudar aquela realidade. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês foram salvos. Olha que maravilha, meus irmãos. Ele nos deu vida, e esse dar vida é pela ação do Espírito Santo e pela operação da palavra de Deus em nossos corações. Como que alguém recebe a vida de Deus estando morto nos seus pecados? Pela ação do Espírito, pelo convencimento do Espírito, porque a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então quando a gente ora por uma pessoa, quando a gente intercede por alguém, quando a gente apresenta alguém a Cristo Jesus, essa oração, ela começa a fazer efeito, o Espírito começa a agir. Deus começa a trabalhar na mente daquela pessoa, naquele coração, e Deus vai trabalhando por meio do Espírito Santo. Depois a palavra de Deus entra para completar esta obra de mudança e de transformação. Nós recebemos vida pela ação direta do Espírito, por meio também da palavra de Deus. Mas Deus fez algo mais ainda. Ele nos exaltou, o verso número 6, o texto que nós já lemos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo, estávamos mortos, agora temos vida, fomos ressuscitados à semelhança do Senhor. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Então Ele nos exaltou. Aquele que se humilha será exaltado, segundo a palavra de Deus. Antes o pecado me humilhava, mas agora então a salvação e a minha nova vida me dá o direito de ser exaltado. Eu estou assentado no trono juntamente com Jesus. Ou seja, como que se da morte do cemitério eu fosse transportado para a vida e para o trono. Então Deus te tira lá do cemitério, lá da morte, lá do lamaçal, purifica, lava, transforma, e agora te coloca sentado numa cadeira especial ao lado de Cristo Jesus nos céus. Que maravilha, meus irmãos, que bênção essa graça de Deus. E em quarto lugar, verso 7 até o verso 9, é um Deus que nos guarda, um Deus que nos ama, um Deus que nos vivifica, um Deus que nos exalta, mas um Deus que nos guarda como propriedade, como tesouro, como um bem. Veja o verso 7, verso 8 e verso 9. Portanto, nas eras futuras, então o guardar aqui tem a ver com a eternidade, com o futuro, com a nossa vida diante do Senhor nos séculos dos séculos. Nas eras futuras, estou lendo o verso 7, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. É como se Deus vá pegar a mim e você e nos apresentar e dizer: olha, aqui está a minha riqueza, aqui está o meu bem maior, aqui está o meu tesouro valioso. E esse apresentar a mim e você é a igreja. Nós como igreja, nós como filhos de Deus, somos esse bem, esse tesouro que Deus guarda e que Deus vai apresentar, que Deus vai consagrar como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Verso 8: vocês são salvos pelo que, meus irmãos? Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar.
Então o Senhor, Ele me guarda. Isso aqui aponta para um propósito eterno, para um propósito duradouro, para um propósito futuro. Irmãos, e se nós não somos salvos pelas obras, nós não podemos perder a salvação por obras más que venhamos a praticar. Então, se a minha salvação não está condicionada às obras ou boas obras, tampouco a minha não salvação terá consequência porque se eu em algum momento praticar alguma obra má. Se não é a obra o parâmetro para a salvação, fazer obras más não é parâmetro para deixar de ser salvo. Então nós temos que ter essa percepção. A salvação, não sendo por obras, não são más obras que vão me levar a não ser salvo. A salvação é pela graça, e se é pela graça, é sem mérito, é sem qualquer participação minha, é sem qualquer parte ou envolvimento, porque a partir do momento que eu faço algo para poder, a partir daquilo que eu fiz, merecer ser salvo, já não é mais por graça, aí se torna por obra, se torna por recompensa, se torna por merecimento. É o que Paulo deixa claro nesses versos 8 e versos 9. Vocês são salvos pela graça, e a graça opera através da fé. E o isso aqui não é a fé, o isso aqui do texto, que não vem de nós, é a salvação. A salvação, ela não está em nós, ela não vem de nós, ela não pertence a nós, é algo que Deus me dá gratuitamente. Vamos imaginar que a gente termine o culto e a gente chega ali fora do estacionamento, e ali tenha um carro 0 km, e alguém diga assim: pastor, eu estou doando esse carro, eu estou dando para a igreja esse carro. Aí a gente vai ficar muito feliz, vai dizer: tá, então eu quero te dar pelo menos R$100 para retribuir. Se essa pessoa pegar os R$100, ela deu o carro de graça? Ela deu esse presente para nós? Não, ela ganhou R$100, ela vendeu por R$100. Você consegue compreender isso? Então, se é graça, graça não exige nada e não há nenhuma contrapartida, porque menor que for a contrapartida, já deixou de ser graça absoluta. E a gente precisa entender, meus irmãos, mais do que nunca, romper com aquele princípio romano que foi inculcado na cabeça do povo, de que salvação depende de obras, depende de fazer alguma coisa, depende de eu ser bonzinho, fazer boas obras, ajudar o próximo. Não, Paulo diz que a salvação é exclusivamente pela graça, pelo amor e o favor de Deus, não depende em nada de mim. Porque o que eu, verso 1, verso 2 e verso 3, o que nós, naquela condição, poderíamos fazer para ser salvos ou merecer a salvação? Note que o apóstolo Paulo, no verso 1, verso 2 e verso 3, ele acaba com a gente, ele nos joga lá no fundo do mar, ele pisa na nossa cabeça, ele fala assim: vocês eram pecadores, miseráveis, estavam perdidos, viviam conforme o mundo. Alguém nessa condição pode fazer algo para mudar essa condição? Não pode. Por isso que salvação, queridos, é graça 100%, é suco de pura graça. A salvação é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa por aquilo que eu faço. Se salvação não é por graça, é por obras, então salvação não é graça, é recompensa. Você fez por merecer, você fez algo pelo qual Deus então está te pagando com a salvação. Por isso que a graça jamais é recompensa. A obra salvadora, a única obra que entra na salvação, é uma obra que foi concluída, terminada cabalmente na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. A única obra que de fato pode salvar é aquela obra que o Senhor fez na cruz, dando a sua vida, derramando o seu sangue. A partir de lá, meus irmãos, a partir da cruz, nada pode ser acrescentado. Porque se eu acrescentar alguma coisa à obra de Cristo na cruz, eu estou dizendo que a obra dele não foi perfeita, não foi completa, não foi plena. Amém? Deus, Ele nos salvou pela sua graça. Verso 10 para a gente finalizar. A obra de Deus em nós. Então note que Paulo está dizendo que a pessoa em pecado, ela não tem nenhuma condição de chegar a Deus, de agradar a Deus, de fazer qualquer coisa espiritual.
O que muda essa condição é a salvação. Então Deus intervém, Deus age no processo, Deus nos salva pela sua graça. Mas essa salvação tem um propósito, tem um objetivo, uma finalidade. E Paulo descreve a finalidade no verso 10, primeira parte. Ele diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. O que significa aqui? Paulo está dizendo então sobre a obra de Deus em nós. E que obra é essa, meus irmãos? É aquela obra que a gente precisa compreender, em primeiro lugar, de que a conversão não é o passo final, ou a conversão não é o fim de uma vida com Deus. Quando Paulo está dizendo no verso 10 que nós somos a obra-prima de Deus, a pergunta que a gente se faz é assim: quando eu me converto, quando eu recebo Jesus como Salvador, eu já sou uma obra-prima perfeita, acabada, plena? Não. Hoje, depois de 20, 10, 5, enfim, quanto tempo que você está na presença de Jesus, você já é uma obra perfeita, acabada, completa? Não. Então é isso que Paulo está dizendo. Nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de mudança. A obra de Deus em nós envolve esse conceito de que a conversão não é o fim, a conversão é o começo. É o começo de uma vida na qual Deus está trabalhando e Deus quer continuar a trabalhar em nós. Aquela frase, estou em obra, estamos em obra, desculpe o transtorno, ela é uma realidade bem ideal à vida do cristão. Você, enquanto estiver nesse mundo, respirando aqui, vivendo aqui, você vai ter uma grande faixa no seu peito dizendo: eu estou em obra, Deus está trabalhando em mim, o Espírito Santo está me moldando, eu estou me aperfeiçoando a cada dia. Eu jamais estarei pleno, completo, enquanto estiver aqui neste mundo. Ele continua a operar em nós para que nós possamos ser como Cristo, porque esse é o alvo, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então nós temos que deixar Deus trabalhar em nós, deixar Deus nos lapidar. E como que Deus age em nós, meus irmãos? Ele age em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é um meio de Deus agir nas nossas vidas, de Deus trabalhar, de Deus moldar, de Deus continuar nos aperfeiçoando. E o que o Espírito Santo usa para fazer esse trabalho? 3 coisas. Primeira delas, palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter, meus irmãos, uma atenção para a palavra, para a Bíblia, para as Escrituras. Porque a base de toda a ação que Deus opera na vida do ser humano é a luz das Escrituras. O Espírito Santo usa a palavra. A palavra nos purifica e a palavra nos nutre, nos alimenta. É pela palavra que nós somos purificados. A palavra molda o nosso pensamento, o nosso caráter, a nossa vivência. A palavra é a nossa regra de fé e prática. A palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa, e através dela somos alimentados. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nós precisamos ser aperfeiçoados, vamos ser transformados para ser essa obra-prima através da operação do Espírito por meio da palavra. Mas há uma segunda fonte de aperfeiçoamento, que é a oração. Através da oração, o Espírito Santo libera o poder. Através da oração, o Espírito Santo age na nossa vida e na vida das pessoas. É através da oração que nós criamos um ambiente para que Deus ele opere, para que Deus ele faça cada vez mais. Então, palavra de Deus e oração são 2 bases muito importantes. E há um terceiro elemento ainda, que nós chamamos de sofrimento. É através também do sofrimento, meus irmãos, que Deus trabalha em nós, na nossa vida e no nosso coração. Parece estranho esse contexto, mas o sofrimento, ele tem um valor pedagógico enorme na vida do cristão. O cristão que sofre, ele é um cristão que com certeza será aperfeiçoado com mais agilidade. O Espírito Santo, ele ministra na nossa vida muito mais no sofrimento do que na abundância, do que na alegria, do que nas bênçãos. Falo por mim, não sei se você se identifica com esta realidade. O Espírito Santo, ele age muito mais na nossa vida no momento de sofrimento. O Espírito Santo, ele nos leva ou nos conduz em meio ao sofrimento para a palavra,
Não é assim? Quando a gente está passando por aquelas provas, o que a gente faz? A gente busca mais a palavra. Através do sofrimento, o Espírito Santo também nos leva a orar mais. E aí você tem um ciclo que se alimenta constantemente. Vem o sofrimento, você busca Deus na palavra, você busca Deus na oração, e assim Deus te consola, assim Deus te conforta, assim Deus te abençoa, e esse ciclo de transformação, ele é sequencial na nossa vida. Deus está trabalhando em você. Deus quer trabalhar em você. Permita Deus fazer isso. Para finalizar, a parte final do versículo 10, onde Paulo diz: a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então Paulo fala aqui, concluindo, que Deus opera por meio de nós. Deus opera em mim, transformação, crescimento, santidade, mas Deus quer trabalhar também através da minha vida. Por isso que é importante a minha mudança e a minha transformação. Então nós somos salvos para as obras, não salvos pelas obras. Nós não podemos tirar, irmãos, as obras da nossa vida cristã. As obras precisam estar na nossa vida cristã. E Tiago, lá no capítulo 2, ele aprofunda um pouquinho mais essa discussão sobre fé e obras. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, ela é inativa, ela é muito apenas teórica. A fé que salva é a mesma fé que vai gerar, vai produzir uma vida transformada. A fé que me liberta do pecado é a fé que me transforma, é a fé que muda a minha vida, e é a fé que vai me levar então a realizar essas obras, as obras que Deus tem para mim. As obras de Deus são boas, Paulo diz, para as boas obras. Boa obra contrapõe as más obras que Satanás antes realizava na nossa vida. Então Deus nos criou para as boas obras que Ele tem. Satanás antes operava em nós através das obras das trevas, das obras malignas, das obras perversas. Então essas obras, elas são boas para contrapor com as más obras, e elas também foram, conforme Paulo diz, preparadas. Foram preparadas com todo cuidado da parte de Deus. Significa que Deus tem um plano, Deus tem projeto para a minha vida, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção. Deus me pegou lá do pecado, lá da escravidão, Deus mudou a minha vida, me salvou, me remiu, me transformou, está agindo em mim para um propósito, e eu preciso cumprir esse propósito, eu preciso deixar que Deus, Ele opere através da minha vida, para que essas boas obras, para que tudo aquilo que Ele quer fazer, Ele possa realizar através de nós. Deus agindo em mim e Deus agindo também através de mim. Amém, queridos? Isso é o que Paulo está nos trazendo aqui, dessa mudança, dessa transformação, do pecado até o trono. A nova vida que Ele nos dá em Cristo Jesus. E que bênção maravilhosa nós sermos agraciados com esta grande salvação. Onde você está nesse mover de Deus? Você se encontra ainda lá na vida de pecado? Versículos 1, 2 e 3. Continua ainda morto espiritualmente? Continua ainda em desobediência? Continua ainda numa vida de depravação, de condenação? Ou você já saiu daquele primeiro passo, agora você já foi salvo pela graça de Cristo, já experimentou o amor de Deus, você já foi vivificado, você já foi exaltado, Deus está guardando você, você já passou por essa transformação de salvação, mas isso não é suficiente, porque agora Deus precisa operar em mim. Deus já está trabalhando em você, no seu coração, na sua personalidade, no seu caráter, na sua mente, mudando os seus planos, seus projetos, seus propósitos. E quarta etapa, Deus operando através de mim. O que é Deus operar através de mim? É dizer: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías respondeu: eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés para ir libertar o povo do Egito, Moisés relutante ele atendeu. Operar através de mim é eu me colocar à disposição para ser usado na presença de Deus. Onde que nós estamos, irmãos, nessa linha de uma vida espiritual? Ainda no passado,
cativo ao pecado, já fomos libertos, já fomos salvos, transformados, estamos sendo moldados por Deus, porque há uma lacuna entre salvação e o trabalho de moldar, de aperfeiçoar e de crescimento. Muitos cristãos não crescem porque param nessa etapa, Deus não opera neles e eles não se deixam usar pelo Senhor. Segundo, você está vivendo conforme a sua posição em Cristo. É a minha posição em Cristo que vai definir a minha ação. É a minha posição em Cristo que vai definir a minha condição, o meu agir, o meu fazer. Agora nós estamos em Cristo. E a pergunta é, nós estamos vivendo conforme essa posição que nós estamos em Cristo? Honrando a Deus, glorificando a Deus e vivendo para Deus? Uma terceira questão para nós finalizarmos, que é uma afirmação. Permita que Ele faça por seu intermédio. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus usar você como um canal de bênção. Deixe Deus usar você como um instrumento para que muito em breve, não esse lugar aqui esteja cheio de pessoas faltando lugar. Deixe Deus usar a sua vida para que em breve aquele lugar lá também esteja assim cheio, de forma que a gente tenha que ampliar ou fazer várias reuniões durante o fim de semana para poder agregar todo mundo. Isso vai acontecer, irmãos, quando nós deixarmos Deus fazer através de nós. Quando Ele faz em nós, mas principalmente quando Ele faz através de nós. Amém? Deus te tirou do pecado, Deus te colocou sentado no trono, para que você possa viver essa nova vida, para que você possa ser uma bênção para a sua igreja e para o reino de Deus. Amém? Deus, aplica a sua palavra no nosso coração. Muito obrigado pela grandiosa salvação que o Senhor concedeu a todos nós em Cristo Jesus. Obrigado porque não é por merecimento, porque quem somos nós, Pai? Quem éramos nós para merecer algo? Merecíamos apenas a ira, como Paulo diz no versículo 3, mas graciosamente o Senhor, que é um Deus de amor, operou em nosso favor, e esse amor se transformou em graça e misericórdia. Fomos alcançados pela salvação em Cristo. Podemos agora caminhar uma vida nova. Podemos ser um canteiro de obra do Espírito Santo, o Senhor agindo em nós, nos transformando, nos moldando para nos usar como instrumento de salvação, de graça e de bênção no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aplica, opera, ó Deus, esta palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.